Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 18. Vai procurando aí. Vai abrindo a tua mente nessa noite. Deus, Ele vai falar comigo, Ele vai falar contigo nessa noite. Você quer? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas, capítulo de número 2. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. E foi 2 Coríntios, Gálatas, capítulo de número 2. Amém? Amém. Nós vamos ler esses 3 versículos aqui e eu vou entrar explicando um pouco sobre o capítulo 1 e capítulo 2. Possivelmente nós não vamos terminar a pregação hoje, vamos continuar semana que vem, nas próximas 2 semanas talvez. Amém. Tudo bom? Todo mundo achou? Amém. Diz assim Paulo: se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Gálatas capítulo 2, 18. Aleluia. Gálatas 2, 18. Amém. Vamos lá? Amém. Amém. Se torno a edificar aquilo que eu mesmo destruí, constitua-me a mim mesmo transgressor. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Dá uma salva de palmas, toma teu assento. Glória a Deus. O Senhor me deu essa mensagem de semana passada e eu vou entrar hoje com vocês aqui nesse assunto para a gente futuramente dar seguimento. Uma sequência de mensagens que o Senhor me deu, e o tema que eu vou trabalhar com os irmãos, acredito que pelo menos umas 3 terça-feiras, vai ser crucificados com Cristo. Crucificados com Cristo. É sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, um pouco semana que vem e assim por diante. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, Gálatas talvez seja a carta mais antiga escrita pelo apóstolo Paulo. Então, portanto, Paulo, ele é o autor da carta dos Gálatas. Quando Paulo escreve essa carta aqui, é interessante salientar que a Galácia, que era o lugar onde a igreja estava localizada, a Galácia não era apenas uma cidade, uma região específica, era uma região toda. Como se fosse a zona norte de Porto Alegre, por exemplo, tem praticamente uma outra cidade dentro de uma cidade. A Galácia, então, era uma região composta por diversas cidades. Paulo, quando escreve esta carta, ele escreve direcionado à igreja que estava localizada nesta região, por isso Gálatas. Amém? O apóstolo Paulo é quem escreve essa carta, como praticamente mais de 50% de todo o Novo Testamento é escrito por Paulo. E os irmãos que participaram daquele primeiro mês de escola bíblica pela manhã que nós fizemos no começo do ano lembram que eu deixei bem claro que Paulo ele é autor de mais de 50% do Novo Testamento. É Paulo o autor dessa carta. Mesmo Paulo, que outrora era Saulo, como os irmãos devem saber. Aleluia. Saulo, antes de ser esse homem, Paulo, antes de ser este homem que escreve essa carta,
e tem a capacidade de dizer: não sou, estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso aqui é uma afronta para nós, cristãos dos nossos dias. Mas esse mesmo Paulo que escreve o que você leu comigo ali no 2:20, ele, antes de ser um cristão cheio do Espírito Santo, ele é fariseu, ele é religioso, ele é alguém que zela pela lei ao ponto de perseguir a igreja do Senhor. Vocês estão aí, gente? Amém. É interessante que ele persegue a igreja do Senhor e ele pega cartas para massacrar os cristãos que estão na região de Damasco. E aí, anota aí no capítulo 9 do livro de Atos, Saulo, ele vai até Damasco a fim de prender os cristãos que lá estavam. Olha que interessante. Aí no capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, quando vai se defender diante do rei Agripa, ali é a última viagem missionária de Paulo. Paulo está preso em Roma e ele vai se defender diante do rei Agripa. E Paulo vai narrar para nós o que aconteceu no momento da conversão dele. Aleluia. Você pode anotar em Atos, capítulo de número 26, versículo de número 9 em diante. Paulo ele vai dizer que ele estava sendo preso, perseguido pelos judeus. Outrora, ele vai dizer: eu também era judeu. Aleluia. E eu estou sendo preso e perseguido por causa da pregação de Cristo Jesus. Eu já fui como estes que me perseguem hoje. E Saulo segue dizendo. Aí ele vai dizer no versículo 10 que ele recebeu a autoridade dos principais para ir catar os cristãos, que é o que acontece lá em Atos capítulo 9. E ele diz assim que ele pegou cartas, lançou muitos santos na prisão. 26:10. Lançou muitos, Atos 26:10. Lancei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, era eu quem dava o voto para que o matasse. Meu Deus. Era Saulo antes do encontro com Jesus. Aí ele vai dizer: numa dessas viagens, eu castigava muitos por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, enfurecido demasiadamente contra eles, e eu perseguia eles até em outras regiões, em outras cidades eu ia perseguir. Eu torturava eles ao ponto deles blasfemarem da própria fé. Meu Deus. Dá para entender que esse mesmo homem depois vai escrever isso aqui? Jesus. Aí ele diz assim, que ele, numa dessas viagens ele pega a carta e vai a Damasco. E ele vai dizer assim para o rei Agripa, e já era perto do meio-dia, e ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz, a qual excedia o brilho do sol, cuja claridade envolveu a mim e os que estavam comigo. Caindo nós por terra, ouvi uma voz em língua hebraica, que era a linguagem de Jesus, a língua de Jesus, que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí a voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma pergunta. Aí vem uma afirmação. Jesus diz para Saulo: dura coisa será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E eu disse: quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Depois que Saulo tem esse encontro e ele vê que é Jesus, Jesus diz assim para ele: eu te livrarei deste povo e dos gentios que agora te envio, para lhe fazeres abrir os olhos das trevas e os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos seus pecados
e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Paulo está dizendo então, eu era alguém que matava, que perseguia, que foi encontrado pelo Deus que eu persegui. E quando eu tive a visão, ele me chamou, ele disse, eu te livrarei, estou te enviando aos gentios. Este Paulo que sai deste encontro não é mais o mesmo. Esse homem, esse Saulo, que tem esse encontro com Jesus aqui na beira do caminho, não é mais o mesmo. Aleluia! Olha para a irmã que está do teu lado aí, com todo carinho, a gente fala para ela bem assim, não dá para encontrar com Jesus e continuar igual. Pode falar, isso foi o pastor que mandou. Foi o pastor que mandou. Isso, foi o pastor que mandou. Meu Deus. Ele é o perseguidor, um assassino, sanguinário. Só que Jesus encontrou com ele. E quando Jesus encontrou com ele, este homem sanguinário não estava mais ali. Porque é impossível você ter um encontro com Jesus e não ser transformado. Não dá para se encontrar com Jesus e permanecer igual. Nicodemos, nota aí João capítulo de número 3. A palavra do Senhor diz então que Nicodemos, ele é um dos principais fariseus sacerdotes. Ele é um dos principais do Sinédrio. Capítulo 3 de João. Aleluia! Aí, embora ele fosse alguém que conhecesse a lei de trás para frente, de frente para trás, de forma aleatória, porque você era obrigado a saber a lei desse jeito, aí a coisa já fica um pouco feia para nós, né? Eles tinham que saber a lei em ordem crescente, em ordem decrescente, de forma aleatória. Tinha que saber dizer aonde estava escrito, explicar e aplicar na vida de quem ouvia. Meu Deus. Só que o mundo aí de gente não pregaria mais. Mas Nicodemos conhece a religião, não conhece Deus. Pode anotar aí. Conhecer a religião, conhecer a religiosidade, conhecer a espiritualidade não é conhecer Deus. E ele sente uma necessidade de ir até Jesus. E Nicodemos vai até Jesus. E a primeira coisa que Nicodemos diz é: nós sabemos que tu vem de Deus. Porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver nele. Nicodemos falando para Jesus. E Jesus, que não perdia tempo, foi bem carinhoso com Nicodemos. Jesus disse: te é necessário nascer de novo, Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água do Espírito. Aí Jesus fala com Nicodemos, prega, ensina para Nicodemos sobre aquilo sobre a sua missão. Jesus fala: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se arrepende. Ele dá uma aula para Nicodemos de lei. Dá uma aula para Nicodemos. E Nicodemos vai embora. Só que Nicodemos creu no que Jesus pregou. A Bíblia não diz isso, pastor. João capítulo 19, versículo 38 e versículo 39. João 19, 39. O texto diz que de manhã foi até Pilatos José de Arimateia, que seguia Jesus no oculto, porque ele era muito influente. E também com ele estava Nicodemos. Olha que interessante. Nicodemos recebeu a pregação do Evangelho e creu. Porque, como eu disse, não dá para se encontrar com Jesus e permanecer igual. Ele entra na presença de Jesus como mestre fariseu, como mestre do Sinédrio. Mas quando ele sai crente. Porque não tem como você se encontrar com Jesus e continuar igual. Se é a mesma coisa, não dá. Meu Deus, é verdade. Porque quando nós encontramos com Jesus, ou pensamos que encontramos com Jesus, e permanecemos igual, alguma coisa está errada. Ou nós não encontramos com Jesus, ou não foi Jesus que nós encontramos. Até encontramos alguma coisa, mas não foi Jesus. Meu Deus.
Ou então não encontramos. Aí Nicodemo sai crendo. É como Paulo. Ele encontra Jesus de um jeito e sai de outro. Ele sai liberto. Ele sai transformado. Ele sai completamente anulado. Ele foi anulado pelo resplendor da glória do Senhor. Ele foi anulado. Ele recebe uma missão. Jesus disse: agora te levanta-te e vem, porque eu vou te enviar aos gentios. Sabe qual foi a primeira coisa que Paulo fez? Obedeceu. Jesus. Obedeceu. Qual é a missão que ele dá para Paulo? Abrir os olhos do povo. 26, Atos 26, versículo 18. Abrir os olhos e das trevas converter a luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos pecados entre aqueles que são santificados pela fé em Jesus. Essa é a missão de Paulo. Aí no versículo 19 vem a ordem. A ordem é: vou te enviar. Uma das grandes características de quem tem um encontro com Jesus é, por mais que tenha medo, por mais que se acha incapaz, por mais que se acha sem condição, se a ordem foi ir, a pessoa vai. Meu Deus, é verdade. Sim. Por quê? Porque o Senhor vai anular todas os teus argumentos. Moisés disse: não posso. E Deus disse: mas eu que vou. Aí Moisés disse para o Senhor, capítulo 3 de Êxodo: não sei falar. E o Senhor disse: mas eu coloco na tua boca e tu fala. Aí Jeremias disse: mas não posso, sou uma criança. Aí o Senhor disse para Jeremias: não diga eu sou uma criança, porque tudo que eu mandar tu falar é que tu vai dizer. Não vai vir de ti, não pode vir de ti. Ou seja, quando você recebe um chamado, você tem que ser anulado. Tua vontade não vale mais. O que tu pensa, muito menos. O que tu sente, joga de lado. Acabou para você. É por isso que Paulo diz: estou crucificado. Eu morri lá com Cristo na cruz. Quem vive hoje não sou eu, é Cristo vivendo através de mim. É isso que Paulo está dizendo. Ele recebe a missão, e é por isso que ele escreve a carta dos Gálatas, porque ele tem uma missão muito específica de ensinar o povo. De ensinar o povo para que o povo não se perca, para que a fé do povo não se confunda, para que o povo não se esfrie na fé, não se perca em meio à caminhada. É por isso que ele escreve aqui, e é tão interessante, gente. Anota aí 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Isso, 1 Coríntios 9, 16. Anota aí. Aleluia. Paulo diz assim para o rei Agripa, lá em Atos 26, que o Senhor disse para ele: duro serás para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Não entendi nada, pastor. Sabe o que significa? Jesus estava dizendo assim para Paulo: estou te enviando, e é melhor tu ir, tá? Porque vai ser muito difícil para ti ir contra a minha vontade. É isso que Jesus está dizendo para Paulo. É melhor tu fazer o que eu estou te falando, porque vai ser muito mais difícil para te resistir àquilo que eu te mando. É por isso que Jesus diz: duro serás para te recalcitrar contra os meus aguilhões. Porque quando tu tentar soltar a mão do arado, o aguilhão te cutuca e te faz para frente. É mais fácil seguir caminhando, gente, do que voltar para trás. Aí ele escreve assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Contudo, se anuncio eu, não tenho de que me gloriar. Vamos lá. Ele está dizendo: se eu anuncio a palavra, se eu prego a palavra, se eu ensino a palavra, não tenho por que me gloriar por isso, porque eu imposto essa obrigação. Em primeiro lugar, eu sou obrigado a fazer isso. É isso que ele está dizendo. Eu sou obrigado a pregar, eu sou obrigado a ensinar, e é imposta essa obrigação. E ai de mim, é Paulo dizendo: ai de mim, se eu não anunciar o evangelho do reino. Quando você se sente chamado por Deus, você precisa entender que você tem que cumprir o teu chamado com amor e com dedicação, não esquecendo que o teu chamado, que aquilo que Deus colocou na tua mão, que o teu ministério é uma obrigação tua, você tem que cumprir.
não tem para onde fugir. Aleluia, é verdade. E se eu fugir do chamado, pastor, se eu fugir de Deus, pergunta para Jonas. O Senhor disse para Jonas: levanta-te e prega contra a grande cidade de Nínive, porque eu vou destruir eles. O pecado deles chegou até mim. E Jonas disse: mas eu quero mais que morra tudo. E não foi. Foi esse o sentimento de Jonas. Ele queria que o povo morresse mesmo, porque Nínive era a capital da Babilônia. Babilônia estava tomando conta de tudo, então Babilônia também tomaria conta de Judá e de Israel. E Jonas disse: mas agora é a hora que Deus vai acabar com eles, então não vou pregar. E Jonas fugiu, pegou uma passagem e foi para Tarsis. No meio da viagem, o Senhor começou a soprar no mar, e o mar se rebelou. Você está entendendo? Amém. Todo mundo quietinho. E o mar se rebelou e começou a balançar o barco. E por aí foi. Sabe-se lá, se Jonas não tivesse confessado que o problema era ele, sabe-se lá o que ia acontecer com aquele barco e com aquele pessoal. Porque uma coisa eu te garanto: o vento não ia parar de soprar enquanto Jonas não fosse lançado fora. Aí Jonas disse: que eu estou fugindo da ordem de Deus. Se vocês me lançarem fora, tudo vai cessar. Lançaram Jonas fora. O vento cessou. Aí um peixe veio e engoliu Jonas. E quando o peixe regurgitou Jonas 3 dias depois, sabe para onde é que Jonas foi? Lá em Nínive pregar. Pergunta: precisava ele ter passado por isso? É isso que Jesus disse para Paulo: vai ser difícil para ti lutar contra a minha vontade. É isso. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 17. Paulo diz assim: se faço de boa vontade, falando do seu ministério, da sua liderança, do seu pastoreio, da sua pregação, do seu ensino, se faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se faço de má vontade, apenas desempenho um cargo. É isso que Paulo quer dizer. Olha que interessante. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Se você quiser ler comigo aí. Perdão, 2 Coríntios. É 1 Coríntios mesmo, tá, gente? Olha o que Paulo diz. Olha o 16. Contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é imposta essa obrigação. E é de mim se não anunciar o Evangelho. Se faço de boa vontade, terei recompensa. Se eu cumpro a minha obrigação com o reino de Deus de boa vontade, serei recompensado por Deus por isso. Mas se faço de, o que está escrito? Má vontade, apenas desempenho um cargo que lhe foi confiado. Logo, que recompensa terei por fazer? O que Paulo está nos dizendo é que a vontade de Deus, ela tem que ser feita de boa vontade. Você é obrigado a fazer, tá? Ok. Mas tem que ser de livre e espontânea vontade. Você tem que se sentir obrigado e fazer de boa vontade a vontade de Deus. Porque se você pregar, cantar, ajudar os necessitados, fazer tudo que nós fizemos no reino de Deus, se fizermos de má vontade, não teremos recompensa nenhuma. Mas Paulo está dizendo: mas quando nós cumprimos com o nosso ministério de boa vontade, seremos recompensados por Cristo. Olha que interessante. Sabe o que Paulo quer dizer para nós? Paulo está dizendo assim, que o maior dos 12 apóstolos, Paulo é o maior dos 12 apóstolos, ele está querendo nos ensinar que não basta ser chamado, não basta ter chamado, tem que se entregar. Tem que se entregar completamente.
Ele está nos dizendo que nós não podemos lidar com as coisas apenas porque é a nossa função, apenas porque é um cumprimento da função que foi nos entregue. Paulo está dizendo, faça tudo pelo reino, mas faça de boa vontade, de coração aberto, com um sorriso no rosto. Aleluia! É isso! Glória a Deus. Vocês conseguem compreender isso, gente? Amém. Esse é o Paulo que escreveu o texto de 2:20 de Gálatas. Estou crucificado com Cristo. O mesmo Paulo que foi transformado para ser Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Que ousadia. Que homem ousado. O que ele quer dizer é, o que eu ensino, o que eu faço, eu aprendi com Cristo. Paulo não ensina apenas falando, Paulo ensina mostrando como se serve a Deus. É por isso que ele diz, estou crucificado em Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá, pastor? Onde é que diz que Paulo aprendeu isso com Cristo? João, capítulo 10, versículo 18, versículo 17 e versículo 18. Paulo diz, fazei tudo de boa vontade, cumprir com a obrigação. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E ele diz no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 1, que ele aprendeu com Cristo, sede meus imitadores, porque tudo que eu faço porque imito Cristo. Aí Cristo diz assim, João 10, 17 e 18. Jesus diz, palavras de Jesus, por isso o Pai me ama. Por que o Pai me ama? Por que o Pai se agrada de mim? Porque eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém tira de mim, ninguém arranca nada de minha força. Eu mesmo de boa vontade dou. Aleluia! E tenho poder para tomá-la de volta. Ou seja, Paulo aprende com Cristo a se doar completamente sem ninguém pedir. Se eu dou a vida pelo bem de vocês, ninguém tira, ninguém pede para mim, eu entrego de livre e espontânea vontade. Não é difícil, gente. Não é difícil a gente entregar a nossa vida completamente nas mãos do Senhor, porque tudo aquilo que era mais importante Ele já fez por nós, entregando-se a si mesmo na cruz do madeiro. Você sabia que se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós íamos vir para a igreja todo dia, orar todo dia, jejuar todo dia, íamos morrer e não íamos ser salvos nunca. Porque o homem não pode salvar a si mesmo, diz a palavra do Senhor. Quem salva é o sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário. Aleluia! Aí Paulo, quando foi chamado, os irmãos lembram do texto? Capítulo 9 de Atos, capítulo 19 de Atos, quando ele foi chamado por Jesus, ele recebe a missão. Então ele está tentando ao máximo cuidar da igreja com zelo, com cuidado. É por isso que ele escreve a carta dos Gálatas, porque existiam alguns grupos na igreja da Galácia que estavam querendo fazer o povo voltar para as práticas do judaísmo. Vamos traduzir? Eles estavam querendo fazer o povo voltar a fazer as velhas coisas que o povo fazia antes, a viver do mesmo jeito que o povo vivia antes, a viver uma vida religiosa do mesmo jeito que o povo vivia antes. Só que Paulo disse, foi me imposta a obrigação de falar. Se eu não falar, quem cobra de mim é o Senhor. Abre lá, volta para Gálatas com nós lá, onde nós lemos. Capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. É onde começa o raciocínio de Paulo. Quando Paulo percebe que no meio da igreja existem alguns mestres, líderes, que estão deturpando a pregação, deturpando o ensino, querendo fazer o povo voltar a crer no judaísmo. Só que se o povo crer no judaísmo, o povo não vai crer em Cristo, porque as duas coisas não tem como estar junto. Ou crer em Cristo ou crer na lei, crer no judaísmo. Aí Paulo diz bem assim, olha o que Paulo diz. Isso aqui, gente, Paulo não escreve só para os pastores, é para todo mundo. Versículo 6, capítulo 1 de Gálatas.
Olha o que Paulo diz: admiro-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam querendo perverter o evangelho de Cristo. Meu Deus. É exatamente por isso que Paulo escreve Gálatas. Você leu aí o motivo? Então ele percebe que ou ele fala, ou ele ensina, ou a fé daquela igreja iria perecer. Porque a fé da igreja, ela não é baseada nas obras da lei. Não é baseada em obras humanas. Não é baseada naquilo que o homem pode fazer. A igreja está baseada em Cristo e aquilo que Cristo fez por nós. Aleluia. É bem interessante porque existem alguns no meio da gente, num todo, que eles esquecem que as coisas só funcionam por causa de Cristo. Eu ouvi um testemunho esses dias, eu achei muito forte o testemunho que eu ouvi. Que tinha um irmão, um cidadão moreno, que queria muito congregar numa igreja que só tinha branco. E os brancos eram racistas. Lá nos Estados Unidos isso aí. E esse irmão moreno chegou para o pastor e disse: eu vou congregar aqui. Eu quero congregar aqui. E o pastor disse: desiste, os irmãos não vão te receber, não vão te receber bem. Tu vai te sentir mal aqui. Não vai ser legal para ti. Procura uma igreja para ti. E ele disse: mas eu vou orar e vou jejuar, e Deus vai ver que eu vou congregar aqui. E esse irmão sumiu um mês. Um mês depois esse irmão voltou e veio conversar com o pastor e disse assim: pastor, não vou congregar, não posso congregar aqui mesmo. Aí o pastor disse: viu, te falei? Deus ia dizer para não ficar aqui. Eu falei: não vai te receber. Não é por isso não. Deus falou para mim não ficar aqui, mas também me falou o motivo. Aí o pastor perguntou para ele: mas qual o motivo? Ele disse que ele também tentou congregar aqui e não deixaram. Meu Deus. Por quê? Porque nós estamos lidando com as coisas, com a igreja, com a pregação do evangelho, com o ensino, como se isso aqui fosse uma autoajuda, uma palestra, um clube, cada um vem e faz o que quer, vem do jeito que quer. O evangelho exige renúncia. Qual foi a renúncia de Paulo? A vida. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Paulo está batendo na inconstância daquela igreja. Escreve aí: inconstância é um problema. Pode escrever: inconstância é um problema. Mas pastor, o que é inconstância dentro daquilo que a Bíblia nos apresenta? O que é inconstância? Constância é que está sujeito a mudanças, que há variações, que não se mantém uniforme, que não é certo, não é uma coisa certa, que não é uma coisa segura, que não é permanente. Paulo diz bem assim: vocês estão sendo inconstantes, vocês estão variando a fé de vocês, vocês creem de vez em quando e de vez em quando não creem. A firmeza da fé de vocês não é certa, não é segura, não é permanente. Com o tempo vocês não abandonam a fé. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas. É isso que ele está dizendo. Eu preciso que vocês sejam constantes, que vocês recebam a pregação e creiam na pregação do evangelho. E não só creiam, sejam insistentes nela, sejam firmados nela, permaneçam na pregação que vocês receberam. Aí Paulo diz assim, olha o que Paulo diz, versículo 8: mas ainda que eu mesmo, nós mesmos quem? Os líderes, os apóstolos, mesmo que nós mesmos viemos e vos preguem outro evangelho, não recebam, considerem ele maldito. Não sou eu que está dizendo, está escrito aí. Não. O evangelho verdadeiro não é aquele que nós ouvimos a primeira vez. O evangelho verdadeiro é aquele que Paulo prega. Porque às vezes o evangelho que nós ouvimos a vida toda não é o evangelho de Paulo. Olha que interessante, não é verdade? Já parou para pensar nisso? Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu,
ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que não é esse que eu já preguei, considera maldito. Peraí, vamos por partes? Paulo diz, ainda que nós mesmos, ainda que eu apresente um ensino que contradiz aquilo que já foi pregado, aquilo que já foi escrito, não é para receber. É Paulo que diz. Aí Paulo bate aonde? Na inconstância daqueles que pregam. Que hoje creem uma coisa e pregam. Amanhã muda, creem outra coisa e pregam outra coisa. E assim vai indo. E assim vai indo, como se o evangelho fosse mudando com o tempo. O evangelho não muda, o evangelho é o mesmo. Paulo escreve, Romanos capítulo 1, versículo 17. Não me envergonho do evangelho que prego, porque o evangelho que prego é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que tem acontecido por aí é que muitos irmãos da fé estão mudando a forma do culto, estão mudando a forma de pregar, estão mudando a mensagem central do evangelho, porque se eu pregar muito duro eu corro o povo, então eu tenho que agradar o povo. É o que estão fazendo. Aí Paulo diz, o evangelho permanece o mesmo. O que não podia no passado no evangelho não pode hoje. Se mudou, é porque não era parte do evangelho. Vocês conseguem me compreender? Aí Paulo bate na inconstância daqueles que ensinavam. Porque nós estamos aqui, gente, isso eu falo para quem já prega, para ensinar aquilo que a Bíblia diz. Eu não posso tirar da minha cabeça a pregação. Olhei um passarinho voando e o passarinho caiu. Aí eu vou pregar sobre isso. Pode usar na tua pregação, mas a base está onde? Cadê o fundamento? Cadê o texto que tu te baseou para isso? Quando isso começa a acontecer, e isso é uma coisa que vocês estão aqui com a gente hoje, estamos 1 ano e meio de igreja, graças a Deus. Mas esse tipo de coisa é uma coisa que daqui a 20 anos vocês vão me ver pregar de novo. Vamos me pregar de novo. Porque é uma coisa que eu cuido muito. O que nós pregamos aqui. O que nós ensinamos aqui. Porque um médico, se cometer um erro, ele pode matar um paciente na mesa de cirurgia. É Jesus. Mas um líder, quando ele erra, ele mata toda aquela geração com o erro dele. É verdade. Então, se eu estiver aqui ensinando o evangelho light, fácil, sem renúncia, lá na frente vocês caem. E é da minha mão que Deus vai querer o sangue da alma de vocês. E como é que eu vou pagar esse preço? Efésios capítulo de número 4. Abre aí. Depois de Gálatas. Vamos passar para frente aí. Aí, porque nós temos essa obrigação, gente. De capítulo 4. Paulo começa a bater ali desenfreadamente na cabeça daqueles que deveriam ensinar o povo. Aí Paulo diz assim, capítulo 4, versículo de número 11. Ele diz, todo mundo achou? Ele diz, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para que Deus deu pastores, doutores, apóstolos, profetas, líderes? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos crentes, dos santos, para desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a perfeita estatura e medida de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, meninos inconstantes, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de muitos que com astúcia induzem ao erro. Por isso que Paulo escreve aos Gálatas.
Porque esses apóstolos, essas pessoas que estavam ali, estavam pegando as pessoas que eram novas na fé. E estão ensinando com ensinos que não são bíblicos, fazendo com que os próprios crentes da igreja vivessem uma vida errada, porque os próprios líderes estavam ensinando isso. Meu Deus. Aí Paulo diz que nós estamos aqui para que os santos não sejam meninos inconstantes. Vamos por partes? O que ele quer dizer quando ele diz meninos? O que ele quer dizer quando ele diz meninos? Vamos lá, todo mundo que já é maior de idade, né? Aleluia. Quem tem 30 não tem a mesma cabeça de quando tinha 15. Quem tem 50 não pensa do mesmo jeito de quando tinha 30. Estou certo ou estou errado? Quando Paulo diz que estamos aqui para que não sejais mais meninos, Paulo está dizendo, estamos aqui para vos fazer amadurecer no conhecimento de Cristo Jesus. Porque quando você é menino, quando você é menina, quando você é imaturo, você acredita em qualquer coisa. Não é verdade? Você é levado por qualquer falácia, por qualquer palavra, por qualquer coisa. Existe gente que até hoje não corta o cabelo quando tem lua. A lua, porque a lua do cabelo não vai crescer. Gente, que baboseira é essa? Que é isso? Então Paulo diz, estamos aqui para que vocês não sejam meninos, não sejam enganados, não sejam engambelados. Quer acalmar o filho? Dá um salgadinho para ele, dá um refri, dá uma balinha, não é verdade? Não ganha o coração da criança. Paulo quer dizer, estamos aqui para que ninguém ganhe o coração de vocês com pouca coisa, só porque a coisa é boa, só porque o ensino me agrada, só porque a pregação me agrada. Aí Paulo diz assim ainda, inconstantes, que é o que eu estou batendo aqui, inconstantes, que não são corretos na fé, que não pensam firmados na fé. Sabe o que isso significa? Tiago diz que o homem que duvida, ele é como uma onda do mar, que o vento joga do lado. Aí quando o vento sopra para o outro lado, o vento joga para o outro lado. E vive a vida assim, vai para um lado e vai para o outro. Eu estou falando de fé. De fé. É a capacidade que as coisas têm de te fazer não crer. E quando tu não crê, olha só, quando você não crê, tu está mostrando a tua capacidade de questionar a capacidade de Deus de ser Deus. Quando nós não cremos, nós mostramos que nós somos capazes de questionar a capacidade de Deus. Porque quando eu não creio, eu duvido de quem Ele é. Meu Deus. Olha que interessante. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção das coisas que ainda não se veem. Aí mais abaixo, o escritor de Hebreus escreve dizendo que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que creia que Ele tem poder para fazer e que Ele é galardoador daqueles que esperam. Vamos traduzir? Não adianta pregar, não adianta orar, não adianta cantar se não crer. Meu Deus. É Jesus. Hebreus capítulo 11 que fala sobre a fé, tá? Para quem quiser anotar. 11:1. Aí Paulo diz: estamos aqui para que vocês não sejam inconstantes, para que a fé de vocês, a fé no que, gente? Não é fé naquilo que o pastor diz, é fé naquilo que, na palavra, fé no evangelho, fé naquilo que está embasado na palavra. Aí Paulo diz assim: levados por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens. Olha que interessante. Hoje está um pouquinho pesado, tá, gente? Eu sei. Mas semana que vem vai melhorar um pouco. Então Paulo ele tem essa obrigação de fazer isso, de ensinar. E quer saber? Essa é a minha obrigação também. É Jesus. Então de vez em quando eu posso ter que ir com a pregação mais. Então que existe essa preocupação, porque lidar com as coisas de Deus, gente, é sério.
Os irmãos que pregam e os irmãos que têm vontade de pregar, o conselho que eu daria, eu já prego o evangelho há 15 anos. 15 anos. O conselho que eu dou é: não faça de qualquer jeito. Não lida com o ensino e com a pregação de qualquer jeito, que Paulo diz: ai de mim. Porque às vezes nós estamos pregando achando que o evangelho não é. É fruto da emoção do meu coração, ou da minha mente que pensa, mas não é o evangelho. Porque nem tudo que nós sentimos de bom vem de Deus. Aliás, evangelho não é sentimento. Evangelho é fé e é razão. Porque às vezes você vai ler coisas e você vai dizer: não precisa de tudo isso, né? Porque você não acha necessário tudo aquilo. Aí, lá em Apocalipse, capítulo 22, deixa eu dar o texto para você anotar aí. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. João diz assim: eu advirto. Apocalipse 22, 18 e 19. João diz: eu advirto a todo aquele que ouvir a palavra dessa profecia, se alguém acrescentar algo a essa profecia, ele será acrescentado sobre ele todas as pragas que são descritas nesse livro. Vamos traduzir? Eu não posso falar demais. Não posso subir na altar e ficar inventando doutrina, ficar inventando ensino. Porque se eu falar além do que está escrito, não é eu que digo. Os irmãos que estão na live, não é o pastor Jonathan que diz, é Apocalipse que diz. Aí João segue dizendo: e se alguém retirar qualquer coisa? Existe gente falando demais, ensinando coisas que não está escrito. A Bíblia diz: serão feridos com pragas. Só que existe gente que está tirando coisas, que não está falando tudo, esse é o falar tudo. É mais ou menos por aí. Então, estão omitindo o ensino, estão omitindo a pregação do evangelho, estão pregando só o Jesus do amor, do carinho e da salvação, e esquecendo que esse mesmo Jesus é justiça, é santo. Aí João diz: e se alguém tirar qualquer palavra desta profecia, também será tirado dele a parte da árvore da vida. Sabe o que o João está dizendo? Essa pessoa que omite não vai ser salva. Mas morreu pregando, morreu na igreja, viveu a vida toda na igreja. Pois é, Jesus disse bem assim: naquele dia, muitos virão até mim e dirão: mas Senhor, no teu nome nós curamos, fizemos milagres, profetizamos, falando em línguas, eu pastoreava a igreja. E Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Meu Deus, é? Porque Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Porque ele diz para Nicodemos: para entrar tem que nascer de novo. Paulo nasceu de novo. Ele está tentando fazer com que a igreja não perca essa visão, que a igreja não caia no enredo de engano, que a igreja entenda que tem que renunciar, tem que ser transformado, tem que crer, tem que permanecer na fé daquele que nos chamou. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus disse para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e depois siga-me. Aleluia! Sabe qual é a maior dificuldade nossa? Eu digo nossa, porque já fiz parte desse grupo também. A maior dificuldade nossa é que nós queremos seguir primeiro, para depois tomar a cruz e negar a si mesmo. Meu Deus, é verdade. Jesus disse sim: quem quiser me seguir, primeiro, toma a sua cruz. Tomar a cruz significa aceita que tem que morrer, porque cruz é a sentença de morte. Então, sempre que tu via um homem carregando uma cruz, ele estava indo para a sentença de morte dele. Então Jesus diz: quer me seguir? Aceita que tem que morrer. Aí ele diz: negue-se a si mesmo e depois segue-me. Agora você vai entender uma coisa aqui. É por isso, gente, que a maioria de nós cristãos não conseguimos
permanecer, nos manter, porque nós queremos seguir, mas não queremos tomar a cruz. Segura essa pancada agora. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe. Não existe. Aí nós entramos num grande conflito, porque tudo para nós é um sacrifício. Por quê? Porque nós estamos seguindo sem negar. Paulo não faz isso. Paulo diz: eu fui crucificado, eu já tomei a cruz. É Jesus. Eu já estou crucificado, eu tomei a minha cruz e agora eu posso seguir. É por isso que ele fala: o viver para mim é Cristo. Se eu estou vivo, vou viver para agradar a Cristo, não os homens. Vou viver para seguir a Cristo, não a mim mesmo. Vou viver para fazer a vontade de Cristo. E se eu morrer nesse processo, graças a Deus, para mim é lucro. Aleluia! Será que nós podemos dizer isso? É Jesus. Aqui está a raiz do conflito da igreja, da nossa geração. Aqui está o conflito. Queremos servir, ok. Queremos o chamado, ok. Queremos ser enviados lá para as Arábias Sauditas, queremos. E vamos, se Deus quiser. Aí eu falo: vamos ir, vamos ir. Queremos ser usados com poder, com autoridade, com unção, para quebrar tudo. Mas e a cruz, gente? E o negar a si mesmo? Segura mais uma. Teu chamado só acontece depois de negar a si mesmo. Deus não pode te enviar se você ainda não é completamente dele. Isaías, capítulo de número 6. Isaías chega no templo e ele vê uma grande visão. Ele vê um Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele vê o brilho, o resplendor. Ele diz assim: eu olhei e vi um ser assentado no alto e sublime trono, e o ser brilhava. E ele viu as vestes daquele ser, ele viu a glória do Senhor. Só que, detalhe, ele já era profeta, ele já profetizava, ele já ia no templo, ele já pastoreava, ele já era diaconisa, já era missionária, já era evangelista, ele já conhecia a religiosidade, só que não conhecia Deus. Aí ele chega e quando ele vê a glória de Deus, ele passou o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, profetizando, porque ele é profeta, falando contra os outros. Ai de ti, ai de ti, e ai de ti, e ai de ti. Ele é aquele tipo de crente só vendo feito nos outros, não vê nele. Ai de ti, ai de ti. Aí quando ele viu Deus, ele disse: ai de mim, porque vou perecendo. Porque o profeta que só sabia apontar o pecado dos outros olhou para si e disse: mas eu também sou pecador, né? É Jesus. Aí ele diz bem assim: eu olhei para ele cair e disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Confessou o seu pecado. Meu Deus. E os meus olhos viram o Senhor. E só quando ele confessa, o Senhor envia um anjo. O anjo pega uma tenaz e tira uma brasa do altar e toca na boca de Isaías e diz: hoje. E assim, capítulos atrás, estava profetizando na iniquidade. Quando ele tocou a boca de Isaías, ele disse: hoje, não foi ontem, hoje o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi tirada. Aleluia! Por isso que eu disse: conhecer a religião não significa ter tido um encontro com Deus. Eu quero que vocês tenham um encontro com Deus. Aí quando ele é tocado, que ele reconhece, que ele é transformado, aí ele ouviu a voz do Senhor dizendo: tu já é profeta, mas seguinte, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E só então Isaías diz: eis-me aqui, estou pronto, envia-me a mim. Teu chamado só acontece depois disso. Meu Deus. Toma a tua cruz, nega-te a ti mesmo, e daí segue. Aleluia. O evangelho que pregamos por aí hoje, eu vou colocar eu no meio para não ficar tão ruim, depois os pastores vão querer sorrar na rua. O evangelho que as nossas igrejas pregam por aí hoje é o evangelho focado no homem. Anota aí, ó. Evangelho. Uma palavra difícil, tá, gente? Evangelho antropocêntrico. Escreve essa língua estranha aí. Evangelho antropocêntrico.
significa isso? Evangelho antropocêntrico é o evangelho que o homem é o centro. Evangelho antropocêntrico é o evangelho onde o homem é o centro. Então nós viemos para o culto e eu prego para você. Eu prego em cima de você. Eu vi a irmã Valéria triste e disse, quer saber, eu vou pregar só para a Valéria hoje. Aí eu faço toda a pregação em cima da princesa da irmã Valéria. Aí a Tauana não está muito bem. Aí eu faço toda a pregação em cima da Tauana, achando que estou fazendo bem para a Tauana. Aí a irmã Tauana vem pregar aqui e vê que o pastor está meio desanimado, meio triste, o pastor está meio querendo desviar. Aí ela prega toda a mensagem em cima do pastor. E o pastor diz, Deus falou comigo. Aí assim, o pastor que é o culpado, está fazendo tudo errado e acha que foi Deus que falou pela boca do pregador. E sai daqui pior do que entrou. É isso que Paulo está dizendo em Gálatas. Preguem o evangelho. O compromisso é com o evangelho. Porque o evangelho bíblico, no evangelho bíblico, gente, o homem só é o centro em uma coisa: na causa do pecado. Porque todo o evangelho ele é, anota aí o evangelho, pode anotar bem bonitinho. Anota em letras garrafais de vermelho, bota um coraçãozinho do lado, faz uma florzinha, bota uma gotinha de sangue, uma cruz e escreve assim: o evangelho é cristocêntrico. É Jesus. O evangelho é cristocêntrico. Sabe o que é evangelho cristocêntrico, gente? Evangelho cristocêntrico é aquela pregação que Jesus é a causa, é o motivo, é a razão, é a circunstância, ele é a base, ele é o fundamento, ele é o ornamento, ele é o brilho, ele é o resplendor. Evangelho cristocêntrico é o evangelho que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E a pregação do evangelho cristocêntrico, ela é um escândalo para aqueles que não querem pegar Jesus mais. É verdade. O evangelho cristocêntrico, ele é um escândalo para os espiritualistas que creem que vão ser salvos por muito orar ou por muito jejuar. O evangelho é um escândalo para os mercenários da fé que pensam que salvação está em dar dinheiro. O evangelho bíblico, cristocêntrico, ele é um escândalo para aqueles que creem que vão ser salvos por muito fazerem, pelas obras. Levanta a mão nessa noite. Eu quero dizer nessa noite para você que o evangelho que salva, que a base do evangelho é Jesus. Jesus é suficiente. É Jesus. O resgate está em Jesus e não está em outra coisa a não ser Jesus Cristo, o principal fundamento da pregação. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas dizem, vá na igreja mais próxima da tua casa. Está errado. Vai na igreja que prega a Bíblia. É Jesus. Ah, Aleluia. mas o culto lá é mais calmo, mas prega a Bíblia. Vai para o culto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11, Paulo diz, ninguém... Isso aqui é coisa linda, gente. Segura essa pancada agora. Paulo diz, ninguém. Repete comigo. Ninguém. De novo. Ninguém. Ninguém pode pôr outro fundamento ao qual já está posto, que é Cristo Jesus, principal pedra de esquina. Aleluia. Ninguém pode vir com uma nova revelação, dizendo que recebeu uma revelação nova e trazer a pregação como uma verdade bíblica, se ela contradiz a palavra do Senhor. É por isso que ele diz para os Gálatas, ainda que um anjo vos anuncie. Primeiro ele diz que se outro homem anunciar não pode receber, não vem de Deus. Mas se descer um anjo lá no teu quarto e dizer para ti, tem uma revelação para te entregar. Não é mais isso, agora é isso aqui. Paulo diz, é o diabo, é maldito. Não existe novas revelações, tudo já está revelado. Aleluia. Porque existe gente que quer ler a Bíblia e não percebe que tudo já está escrito.
Aí eu fico, vou orar para Deus revelar isso aqui. Revelar o que, criatura? Já está aí? Paulo diz, mesmo que desça um anjo e te entregue algo novo, além daquilo que eu já ensinei, Paulo diz, seja considerado maldito. O que Jesus dirá naquele dia de alguns de nós, pregadores, que pregamos baseado na nossa experiência no meio da madrugada. Jesus. O que Jesus dirá de nós, pregadores? Só o sangue de Cristo. É por isso que esse pastor é chato. Eu sou chato mesmo. Esses dias as irmãs foram arrumar as cadeiras aqui da igreja. Já camisa já, sempre Maria Graça. E ficou bem coladinho uma na outra. Aí como eu gosto de deixar mais espaçadinha para ninguém ficar, né? Eu disse, deixar um pouquinho mais. E ela falou assim, pastor, mas que pastor chato. Gente, mas é assim, gente. Se nas mínimas coisas você não é cuidadoso, você não me convence que nas grandes você vai ser. Eu trabalho na obra, minha vida toda nós temos um ditado na obra. Se o pedreiro for bom no bruto, tijolo, reboco, fundação, madeiramento, telhado, se ele fizer bem direitinho, pode ter certeza que o resto ele vai fazer bom. Por quê? Porque o tijolo, o reboco esconde, não é verdade? Faz sentido eu fazer a parede bem bonitinha se vai reboco? Não faz sentido. Mas para quem é caprichoso faz. Para quem é cuidadoso faz. Porque alguém vai passar e vai dizer, pastor, o João não sabe botar um tijolo. Coisa mais feia. Até eu explicar que vai reboco em cima, eu já fiquei mal falado. Aí Paulo quer dizer aos Gálatas, semana que vem nós vamos continuar. Paulo quer dizer aos Gálatas, eu estou tão admirado que eu ensino vocês e tão depressa vocês trocam a fé. É isso que ele diz no versículo 6. Ele começa a bater em todo mundo, porque eles estavam querendo voltar a ser do jeito que eram antes. É por isso que ele fala aí, versículo 18, se torna a edificar aquilo que eu mesmo destruí. Gente, vamos lá? Você lutou tanto para não ser aquela pessoa que você era e você conseguiu. E agora você quer voltar a ser de novo. É o que ele está dizendo. Vocês foram libertos da lei, da opressão da lei, da maldição da lei, e por causa de meia dúzia que estamos ouvindo de vocês estão pensando em voltar atrás do evangelho da graça para se enfiar e ser judeu de novo. Meu Deus. É isso que ele está dizendo ali. Mas Paulo diz, não vos enganem. Não vos engane com esses que inquietam os ouvidos de vocês. A pessoa pode dizer assim, eu acho que o pastor tem ouvido, que o pastor, eu não sei como é que o pastor sabe disso. Eu também não sei. Esses dias alguém falou para mim assim, parece que o senhor tem uma escuta lá em casa que escuta o que a gente fala. Eu não tenho. É a pregação do evangelho que fala. Aleluia. Sabe o que é interessante? Eva não percebeu que era o diabo falando com ela através da serpente. Olha que interessante. Eva não percebeu. Porque a falácia foi mansa. Foi doce. A serpente pegou aquilo que Deus disse, evangelho, palavra, e distorceu. E disse assim para Eva, não, ele não disse que vocês vão morrer. Ele só tem medo que vocês sejam que nem ele, conhecedor do bem e do mal. E ele conseguiu fazer Eva e Adão cair no mesmo pecado que ele caiu, a vontade de serem nem Deus. Ele disse, serei semelhante ao Altíssimo e colocarei meu trono acima das estrelas. Serei igual a Deus. E caiu. Para convencer Eva, ele falou, quer ser que nem Deus? Come do fruto. Meu Deus. E ela não percebeu. Porque às vezes Satanás vem, gente, num conselho bom. Numa adulação. No não. Eu te entendo. É verdade. E às vezes a gente está emocionalmente abalado, a gente... tem alguém que me apoia. E a pessoa toma coragem e faz. Misericórdia. E veio do diabo. Olha que interessante. Aí Paulo veio no púlpito dessa igreja hoje dizer,
Não retrocedam naquilo que vocês já aprenderam. Aleluia. Avancem. Glória. Cresçam. Aleluia. Paulo recebia alguma coisa por fazer isso aqui? Não. Ele fazia de boa vontade, com um coração aberto, com responsabilidade. Por quê? Porque quando Paulo foi encontrado por Cristo, ele se anulou, ele foi anulado. Ele não tem vontade própria, não fala o que ele quer, não vai o que ele quer, não faz o que ele quer. Ele faz aquilo que Cristo permite que ele faça. E não te engane, quando você for fazer o que você quiser, Cristo não vai te colocar na porta e você não sair. É verdade. Nós temos a maneira de falar assim, ó, se for de Deus vai dar certo. Errado. Não, se for de Deus, Deus não vai deixar acontecer. Errado. Nem tudo, tem coisas que Deus nos permite fazer. Mas não é porque Ele permitiu que Ele aprovou. É verdade. Não é porque Ele permitiu que Ele aprovou ser feito. Correto? Aí Paulo diz assim hoje: estou crucificado com Cristo. E se eu tornar a fazer a minha velha criatura de novo renascer, estou amaldiçoando a mim mesmo. É por isso que ele vem no púlpito dessa igreja hoje dizer: quer ministério, quer pregar, quer cantar, quer agenda, quer compromisso, quer conhecer a Deus, seja crucificado com Cristo. Meu Deus. Só para os irmãos entenderem, Pedro era o principal dos apóstolos, o pastor master da igreja. E Pedro na região da Galácia estava Pedro e Barnabé. E Paulo se chegou para se sentar na ceia, uma ceia, e Paulo viu Pedro e Barnabé conversando com os gentios. Recapitulando comigo: Pedro e Barnabé são judeus. Aleluia. Eles estão conversando com gentios. Até aí tudo bem. Tudo bem. São gentios. São como nós. Não vivemos debaixo da lei. Não somos descendência genética de Abraão. Nós somos de qualquer coisa, não de Abraão. Meu Deus. Aí Pedro e Barnabé estão ali comendo, rindo, conversando, brincando com os gentios. Aí de repente o pastor da igreja chegou. Quem é? Tiago. Tiago chega. Quando o Tiago é judeu. Quando o Tiago chega, Pedro olhou para Barnabé, Barnabé olhou para Pedro e disse: vamos sair. E saíram de fininho, de perto dos gentios. E Paulo viu. Até aí tudo bem, né? Tem direito de querer ficar perto ou não. Aí lá pelas tantas, Pedro, cheio do poder, da religiosidade, da autoridade, levantou e começou a pregar para os gentios, dizendo: vocês têm que ser nós. Vocês têm que ser judeu. Vocês têm que ser assim. E quis enfiar o judaísmo neles. Não foi isso que Paulo disse aí? Para não voltar a ser? Mas Pedro é irmão de Paulo na fé. São da mesma igreja. Aí Pedro está dizendo: tem que ser em nós. Aí Paulo disse: hipócrita. Aí Paulo levantou e disse: mas nem tu que é judeu vive como judeu, porque tu quer fazer o povo viver como judeu. Meu Deus. Em outras palavras, tu não vive o que tu prega. É, Jesus. Aquilo que tu diz que tu não faz, aquilo que tu diz ser o certo, o correto, nem tu mesmo faz, mas tu quer que os outros façam para satisfazer o teu ego. Meu Deus. Aí foi tão séria a coisa que Paulo diz assim: eu resisti Pedro na cara. Sabe o que ele quer dizer? Pedro falou em público e Paulo disse em público também. Ser hipócrita. É. Para ter um jeito que é a coisa. Isso é uma coisa que eu não quero em nossa igreja. Prega, mas viva. Cante, mas viva o que você canta. Creia. Diga que crê, mas mostre que você crê naquilo que você diz tanto crer. Eu creio que Deus pode fazer. Então pare de falar besteira, tagarear, duvidar de Deus. Porque eu disse, quando você duvida, você está afrontando Deus. Você está dizendo que Ele não é capaz de fazer. Tome cuidado para que você não seja engambelado
E mude a tua fé naquilo que já te foi pregado. Não é naquilo que o pastor Jonathan disse, é naquilo que Paulo disse. E eu procuro seguir a risca o que está dizendo ali, para ensinar vocês o mais certo o que está ali possível, para que naquele dia eu não seja amaldiçoado com pragas, ou seja tirado de mim a minha porção da árvore da vida. Tá, pastor? E aí, Paulo diz assim para aquela igreja: se vocês tivessem feito como eu, Paulo está dizendo, se vocês tivessem sido verdadeiramente crucificados com Cristo, não precisariam estar mandando essa carta para vocês. Vocês ouviriam o ensino falso e rejeitariam. É isso que ele quer dizer. Te colocar de pé nessa noite. Pode tirar lá.